No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha recuperação após a cesárea. Hoje tem 2 meses e 20 dias que eu passei por um parto cesárea e quando eu saí do hospital, né, que eu fui para casa, tem todos aqueles sintomas ali que você fica sentindo, né, durante alguns dias. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você tudo que eu senti e como foi ali, né, em detalhes a minha recuperação no pós-cesárea. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. O meu nome é Débora e eu criei esse canal aqui para compartilhar com vocês toda a experiência de uma mãe de primeira viagem. Por isso eu já peço que você deixe um like aqui nesse vídeo para apoiar o meu trabalho, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para o YouTube te avisar sempre que sair novos vídeos por aqui. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do vídeo que muita gente grava. Eu vejo muita gente gravar sobre o relato de parto, né? Inclusive eu mesma assisti muitos vídeos aqui no YouTube sobre o relato de parto, mas poucas pessoas falam sobre o pós-parto. E no meu caso, eu passei por um parto cesárea, né? Então eu queria compartilhar com vocês como que foi a recuperação, como que eu encarei, né, a rotina ali, a nova rotina, né, com os pontos ali da cesárea, né, e com toda a questão em volta ali, né, dessa nova fase da vida que a gente encara quando nasce um bebezinho. O meu parto, ele aconteceu no período da noite, às 18 horas. Durante o parto, eu já contei pra vocês como foi, já tenho gravado aqui no canal o vídeo do meu relato de parto, vou até deixar o link aqui na descrição, mas de forma bem resumida, porque o foco desse vídeo aqui é o pós-parto, né? De forma bem resumida, eu passei bem durante o parto, né? Quando terminou o parto, eu fui levado para o quarto no hospital. No dia seguinte, eu usei algumas estratégias, né, que eu aprendi para quando eu ficasse de pé, eu não passar tão mal, porque eu ouço muito dizer que algumas mulheres ficam tontas, né, após o parto cesárea, quando se colocam de pé. Então, tem umas coisinhas ali que eu fui fazendo durante a noite para ajudar para não ficar tão tonta. Tudo isso tá lá no vídeo do meu relato de parto, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas hoje, focando aqui na minha recuperação no pós-parto, ainda no hospital, eu contratei uma fisioterapeuta que ela fez na minha barriga o procedimento de taper, que é uma bandagem elástica. Hoje em dia, não se usa mais a cinta de compressão, porque a cinta, ela comprime muito, né? E acaba prejudicando até mesmo a circulação do sangue ali na região da barriga, né? Onde saiu o bebê. Então, hoje, o ideal de se usar é a calcinha de baixa compressão. E quem tem condições, né, quem consegue, coloca essa bandagem elástica que é mais conhecida como tape. E aí, gente, não era uma coisa que eu ia investir na minha gestação, mas a minha médica conversou comigo que ia me ajudar muito se eu investisse. E muitas mulheres falam que após o parto, quando se colocam de pé, tem aquela sensação de que os órgãos vão cair tudinho, né? Então, a gente conseguiu investir nessa profissional, eu contratei uma fisioterapeuta, que é quem trabalha com isso. Ela fez a bandagem elástica em mim, né, que foi colocar os tapes ainda no hospital. E depois ela ficou vindo aqui em casa ainda por mais 3 semanas, né? Foram 4 sessões no total, renovando essa bandagem elástica, né? E fazendo com que houvesse um melhor fluxo, né, da circulação sanguínea ali, o que me ajudou na recuperação, inclusive ali de pernas inchadas, né? Enfim. E aí, gente, após a cesárea, a minha médica obstetra, ela esteve no hospital, olhou a cicatriz, né, um dia depois da cirurgia, falou que estava tudo direitinho e falou que provavelmente as minhas pernas iriam inchar um pouco por conta de todo o líquido, né, que a gente tem no corpo quando tá ali com o bebezinho, né? E agora que o bebê já tinha nascido, provavelmente as minhas pernas iriam inchar. E aí eu vim pra casa. Quando chegou em casa, eu consegui tomar o meu banho sozinha. Tem algumas mulheres que precisam de ajuda para tomar banho, né? No hospital, inclusive, a enfermeira, ela até me ajudou. Foi um banho tranquilo, eu consegui tomar banho sozinha. Ela só colocava o sabonete líquido da minha mão, eu ia me esfregando. E no finalzinho do banho, ela me ajudou a me secar, porque eu fiquei um pouco tonta, né? Porque a gente perde muito sangue ali no parto
parto da cesárea. Mas no hospital eu não lavei o cabelo, deixei para lavar o cabelo em casa, não vi necessidade de lavar o cabelo no hospital. E aí, quando chegou em casa, né, a gente chegou em casa, eu fui tomar um banho e aquele banho que a gente gosta, né? Lavar o cabelo direitinho. E aí, gente, eu consegui tomar banho sozinha, apesar da cirurgia. O local ali da cirurgia, da cesárea, na minha opinião, ele fica dolorido. E de vez em quando ele dá umas fisgadas. Essa foi a sensação que eu tive. É uma dor, gente, mas não é uma dor aguda, porque na minha opinião, a dor aguda, ela é uma das piores dores que tem, porque ela é bem latejante ali, é muito ruim a dor aguda. Agora, a dor do parto cesárea, não. Então, você fica com a região ali da barriga dolorida, pelo menos era assim comigo, e de vez em quando eu sentia algumas fisgadas. E eu tinha que fazer tudo muito devagar. Então, por exemplo, caminhar, ir até o banheiro, uma coisa que eu ia muito rápido, os meus passos se tornaram passos bem lentos. Quando a gente saiu do hospital, eu tive que sentar no carro para vir para casa. Então, por exemplo, o carro é baixo, sentar no carro já incomoda um pouquinho. Aí eu lembro que quando eu saí do hospital, a minha irmã estava com a gente, me orientou ir no banco da frente, porque o banco da frente do carro bate menos. E ela foi com o bebezinho, com meu filho, no banco de trás do carro, porque geralmente a parte de trás ela bate mais, né? Quando tá assim em calçamento, em quebra-mola, enfim. E aí meu esposo veio dirigindo bem devagarzinho, né? E aí nós chegamos em casa e uma grande dificuldade que a gente tem é para entrar e sair do carro, né? Esse processo de levanta e senta. Isso é muito dolorido. Aí chegando em casa, eu consegui andar perfeitamente, bem devagarzinho. Então, por exemplo, para mim ir do quarto até a cozinha, uma coisa que era questão de segundos, eu ia muito devagar, porque se você for bem devagar, não dói. E se você for dar passos largos, gente, você não consegue, porque aí dói. E aí, em casa, né, chegando em casa, eu consegui tomar o meu banho. Só que quando a pior coisa, gente, que pode existir para uma pessoa com cesárea é você ter vontade de tossir ou de espirrar. Eu, gente, acabei me engasgando com a água do banho. Então, assim, nisso que eu me engasguei, eu precisei tossir. Para mim, isso foi muito tenso, assim, você ter que tossir, porque comprime exatamente aqui, né? Mexe exatamente com essa região da barriga que você não quer mexer por conta da cesárea. E aí, a minha médica, ela passou remédio para dor, passou dipirona, passou anti-inflamatório, pediu para eu tomar de 6 em 6 horas. Mesmo se eu não tivesse com dor, ela recomendou que eu tomasse o remédio para evitar, né, que a dor viesse. Então, assim, eu fui muito bem medicada, então eu acho que isso me ajudou muito. A bandagem elástica também, ela me ajudou muito também em relação a andar, né, e em relação também à cicatrização. Essa fisioterapeuta que eu contratei, que fez a bandagem elástica em mim, o tape, ela fez também um laser na cicatriz. E durante a primeira semana, eu precisei andar muito, porque o bebezinho, depois que nasce, com 7 dias ele já tem a primeira consulta. Então, eu vim para casa no terceiro dia, né? Poucos dias depois já era o dia da próxima consulta. E ele nasceu com icterícia. Então, eu tive que voltar com ele, eu levei ele na consulta, depois eu tive que levar ele para fazer exame de sangue, pra gente saber o nível da icterícia, né? E eu também, gente, tive um problema com a amamentação. Então, eu acabei saindo de casa para pedir ajuda no banco de leite da minha cidade. Então, foi mais um motivo que eu andei. Então, para uma pessoa com parto cesárea, uma pessoa que teve 7 camadas ali cortadas, né, que passou por uma cirurgia de grande porte, eu acabei andando muito. E mais essa questão de ter que lidar com o bebê, por mais que eu tive a rede de apoio, mas tinha coisas que só eu podia fazer. Por exemplo, amamentar. Amamentar é um grande desafio em relação à pega. Assim como o bebê está aprendendo a pega correta, porque o bebê, ele nasce sabendo sugar, né, com a sucção, mas ele não sabe como fazer a pega correta. E eu também, como uma mãe de primeira viagem, estava aprendendo a pega, né, colocar o seio direitinho na boquinha do bebê. Então, para fazer a pega correta, por mais que eu investi na poltrona de amamentação, que me ajudou muito, na almofada de amamentação e esses recursos aí que a gente acaba investindo, que ajuda muito a gente nessa fase, inclusive eu até recomendo a você, se você for uma mamãe de primeira viagem, eu até recomendo você investir nisso, poltrona, almofada, rosquinha de amamentação, bombinha, coletor de amamentação. Eu, gente,
comecei a sentir dor no seio, principalmente porque eu não contratei uma consultora de amamentação. Eu ia contratar, mas acabei contratando uma fisioterapeuta para fazer o tape em mim e fiquei sem a consultora de amamentação. Não tive como ter os dois. Então, eu comecei a sentir uma dorzinha no seio, na pega, aquilo que é normal, né? Com toda mulher que tá ali iniciando a amamentação. Com isso, eu ficava numa posição, a posição que menos doía para me amamentar era uma posição que eu não ficava assim, recostada na poltrona. Eu ficava mais inclinada, segurando o seio assim, né? Na boquinha do bebê. Com isso que eu ficava inclinada, eu apoiava a perna assim, ficava mais assim, eu fazia uma dobra, uma força exatamente na região da cesárea. E aí, toda semana a fisioterapeuta ela vinha aqui em casa. Quando ela veio olhar a cicatriz na segunda semana, ela falou assim: olha, a cicatrização tava direitinha, mas ela tava um pouco rígida. Então tem algumas mulheres que falam que depois da cesárea, você costuma ficar com uma pochetezinha, né, embaixo da barriga. Essa rigidez era mais ou menos isso, tipo uns coágulozinhos de sangue, né, que ficava em volta da cesárea, e esses coágulos, com isso o sangue não estava circulando, o que poderia me dar depois uma cicatriz mais feia, uma pochetezinha. Então, assim, a fisioterapeuta, ela ia massageando aquele local ali da cirurgia, fazia mais um laser para reforçar e botava mais a band-aid elástica. Então, gente, eu anotei aqui tudo que eu senti dia após dia, né, para poder dividir com vocês. No primeiro, segundo e terceiro dia, a sensação que eu sentia foi a mesma. Muita dificuldade para andar, lentidão, né, para fazer as coisas, andava, fazia tudo. Mas tudo feito muito devagar, no meu tempo, com muita calma. Sentar e levantar do vaso. Na cama, meu esposo fez um negócio tipo um degrauzinho que eu podia subir, porque a cama é box, é um pouco alta. Então, você acaba tendo que levantar da cama, né, pra ver o bebezinho no berço, tudo. Em relação a dormir também, essa fisioterapeuta, ela me recomendou dormir de barriga pra cima, não dormir de lado, para não forçar nenhum lado ali da cesárea. Então, assim, dormir de barriga pra cima, eu consegui dormir até mais ou menos o terceiro ou quarto dia. Depois eu já comecei a sentir dor nas costas. Acabei me inclinando um pouquinho para dormir de lado, mas eu botava o travesseiro assim para apoiar a região da barriga. Então, nesses primeiros dias, eu me sentia assim. No quarto dia, eu comecei a ter um pouquinho mais de dor, né? Ao invés da dor amenizar, eu comecei a ter um pouquinho mais de dor. Senti uma ardência porque eu andei demais e não fiz repouso. Com essa questão de ter que procurar ajuda para a questão da amamentação, ter que sair para médico, eu acho que teve um dia que eu saí de casa de manhã e saí à tarde. Então, assim, você vem de uma noite mal dormida porque você tá com recém-nascido. Então, você já não descansa muito bem. E aí, se eu não me engano, eu tive que sair pela manhã para levar ele para exame e eu acho que eu tive que sair à tarde para médico. Então, por não fazer repouso, eu sofri, ao invés de ir melhorando gradativamente, eu comecei a sentir dor. E eu senti essa ardência, essa fisgada. E aí, o que eu fui fazendo para melhorar foi focando mais no repouso. O repouso, gente, por mais que é difícil, às vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito proativa, a gente tem que entender que tudo passa e que daqui a um tempinho a gente vai poder voltar à nossa rotina normal. Então, às vezes eu vi assim, eu tive a rede de apoio, eu tive a minha mãe, a minha sogra, a minha irmã aqui me ajudando, mas mesmo assim a gente quer botar a nossa casa do nosso jeitinho, né? Mas a gente não consegue fazer isso, a gente precisa entender que daqui a um tempo a gente vai conseguir fazer. Então, nesse início, o melhor é focar no repouso. O máximo de repouso que você puder fazer é melhor até para você não ficar sentindo depois, né, dores ou consequências aí da cesárea. E aí, no quinto dia, eu fiz mais repouso, né, apesar de ainda estar com essa dor, com essa ardência no local da cesárea. No sétimo dia, eu levei ele para fazer teste do pezinho. Então, para fazer o teste do pezinho, eu nada, a gente senta no carro, levanta do carro, anda. Então, tudo isso foi fazendo com que as fisgadas e a ardênciazinha que eu estava sentindo ali no local da cesárea continuasse, né, ainda com os mesmos sintomas do início. E aí, gente, no dia 8, no dia 9, eu comecei a sentir
mais fisgada ainda na barriga. E aí eu comecei a ficar preocupada, achando que de repente eu não estava fazendo repouso direito, enfim. Mas depois a minha fisioterapeuta e algumas amigas também me falaram que essa fisgada que você sente na barriga é a cicatrização acontecendo de dentro para fora, porque são 7 camadas que foram cortadas. Então, essa cicatrização, ela vai começando de dentro para fora. E cada vez que ela vai cicatrizando lá dentro, você sente aquela fisgada. E essa fisgada é principalmente no finalzinho da cesárea, no finalzinho dos cortes. Então, depois eu fui entendendo, né, que essa fisgada que eu estava sentindo era também por conta da cicatrização que estava acontecendo. E aí, essa fisgada, ela ficou até 15 dias. Quando eu fiz 15 dias pós-cesárea, eu tive um encontro com a balança e eu já tinha perdido todo o peso extra que eu ganhei com a gestação. Ao todo, eu engordei cerca de 8 quilos, né, durante a gravidez, e com 15 dias eu perdi esses 8 quilos, levando em consideração também que eu tô fazendo uma amamentação exclusiva, né? Então, isso pode ter também me ajudado. E a questão do taper também, né, que eu coloquei com a fisioterapeuta, me ajudou muito. Mas apesar de, aparentemente, o corpo, né, já estar voltando ao normal, ao que era antes da gravidez, eu ainda continuava sentindo uma leve dorzinha na cesárea. Já conseguia fazer as coisas, né, andar um pouquinho mais rápido. Eu lembro que no início, para tomar banho, eu não conseguia secar os pés, secar as pernas, que eu não podia abaixar. Então, com 15 dias, eu já conseguia secar a perna, secar os pés, né? Então, assim, aos poucos, a gente vai voltando, né, a fazer as coisas de forma mais natural. E com 21 dias foi a minha consulta de revisão, e aí a minha obstetra tirou os pontos da cesárea, fez mais um laserzinho para ajudar um pouquinho mais na cicatrização. E com 21 dias, gente, eu ainda sentia uma dorzinha, mas já era uma dorzinha muito suave mesmo. E aí, gente, quando eu fiz 40 dias de cesárea, eu já me sentia pronta para outra. Eu já não tinha mais nenhuma dor. Eu já estava levando uma vida praticamente normal, eu já conseguia fazer tudo. E a própria obstetra na consulta de revisão falou comigo: olha, você pode fazer de tudo. É só você não exagerar. Pode abaixar? Pode. Só não exagera. Pode varrer uma casa? Pode passar um pano na casa? Pode, só não exagera. Então, assim eu fiz. Com 45 dias eu já conseguia fazer tudo. Mas se eu, por exemplo, exagerasse, por exemplo, uma faxina pesada, aí eu sentia dor no local da cirurgia, no local da cesárea. Uma coisa que muita gente sente que eu não senti foi coceira. Coceira no local da cesárea. Eu acho que é por conta dessa questão do taper que eu usei, porque o tape, ele tapa bem em cima da cesárea. E depois eu fiquei usando também uma pomadinha que a doutora me passou para não dar queloide. Foi essa pomadinha aqui, Contracto Bel, ela passou para não dar queloide, para usar por 3 meses. E aí eu tô usando essa pomadinha até hoje, né? Eu tô com 2 meses e 20 dias da cirurgia. E aí, gente, sobre o sangue que fica descendo ali também após a cirurgia, durante a primeira semana eu fiquei usando aquela calcinha descartável, muito boa. Super recomendo a vocês, porque não precisa ficar baixando, né? Depois que você usa ela na hora do banho, é só rasgar o ladinho e jogar fora. E depois o fluxo diminuiu bastante, o fluxo de sangue. Então eu comecei a usar aquele absorvente noturno. Depois o noturno acabou ficando grande demais, eu acabei comprando o absorvente normal, comum mesmo. Hoje eu tô com 2 meses e 20 dias pós-cesárea. Já me sinto totalmente recuperada, pronta para tudo, mas ainda não exagero. Às vezes, quando eu exagero um pouquinho, eu sinto uma dorzinha no local, então eu vou esperar até os 3 meses para realmente, se eu tiver que fazer algum serviço mais pesado, por exemplo, uma faxina mais pesada na casa, vou deixar para fazer após os 3 meses, até porque falta pouco tempo. Eu coloquei DIU. Quando eu coloquei DIU, a obstetra olhou mais uma vez a cesárea, falou que estava tudo certinho. Sobre o sangramento, umas amigas minhas relatam que o sangramento parou logo com 10 dias, com 15 dias, mas no meu caso o sangramento perdurou por mais tempo, durou realmente ali os 40, 45 dias, eu ainda usando ali o absorvente, né, por precaução, porque hora tinha sangue, hora não tinha. Mas o sangue mesmo, aquele mais pesado pós-cesárea,
Com 7 dias, logo eu parei de usar aquela calcinha descartável. E o local da cesárea ainda é dormente. Parece que leva uns 6 meses para você voltar a sentir novamente ali a região da barriga. Então, gente, de forma resumida, o parto cesárea para mim foi bem tranquilo. Eu senti dor, mas como eu falei para vocês, não foi uma dor aguda, né? Então, uma dor tranquila, dava para fazer tudo, só que de forma mais lenta, né? E esse tudo também que eu tô falando é o cuidar do bebê, porque graças a Deus eu tive a rede de apoio, né? Minha mãe, minha sogra, minha irmã me ajudaram muito, tá? Eu sei que algumas mulheres não têm essa rede de apoio. Para quem não tem rede de apoio, se você passar pelo parto cesárea, a casa tá suja, deixa a casa pra lá, deixa ela esperar um pouquinho, porque a casa, gente, é assim. Você limpa de manhã, de tarde tá sujo de novo. Então, foca no seu bebê, foca no seu repouso, para que você depois, né, como eu disse para vocês, com 40 dias eu já me sentia pronta para tudo, então deixa a casa lá quietinha, vai cuidando de você, cuida do seu repouso, para depois, né, você não perdurar aí uma dor de cesárea de forma desnecessária. Porque se você não faz o repouso, você acaba tendo uma má cicatrização e essa má cicatrização pode te gerar dores, né, pro resto da vida. O ponto positivo, gente, para quem passa por um parto normal é que você sente muita dor no parto normal, mas é tudo no hospital. Quando você volta para casa, não tem mais dor. Essa dor da cesárea, que eu fiquei aí até 15 dias sentindo essa fisgada, essa ardência, a uma pessoa que passou pelo parto normal não vai passar por isso. Mas foi uma escolha minha. Eu hoje não me lembro mais da dor. Tô falando para vocês que foi fisgada, que foi ardência, porque eu anotei, porque a gente esquece, né, dessa dor. Eu lembro que quando eu tava ali no iniciozinho da cesárea, minha irmã, que também passou por uma cesárea, eu falava pra ela que tava doendo, ela falou assim, eu não me lembro mais da dor. Então, assim, hoje eu tô com 2 meses, né, e 20 dias pós-cesárea. Olhando pra trás, eu não me lembro mais da dor. Eu tô falando pra vocês que foi fisgada e sensação de ardência, porque eu anotei. Então, assim, de uma forma geral, tudo passa, para mim foi bem tranquilo, né? Eu tive a rede de apoio e tudo, apesar de alguns desafios aí no início, consegui ter uma boa cicatrização. Acredito que a questão da bandagem elástica, que foi o tape, me ajudou muito, né, nesse processo aí. E deixo essa dica para vocês, se vocês puderem, tiverem condições, invistam, né? Nesse procedimento de taper que ajuda muito, tanto na cicatrização como em você também, para o seu corpo voltar ao normal. Eu desinchei muito rápido, eu perdi o peso extra que eu tinha ganhado de forma muito rápida. Em 15 dias eu já estava ali praticamente com o meu corpo de antes da gravidez. Então essa é a minha experiência, é o meu relato sobre a recuperação pós-cesárea. É claro, gente, que cada mulher é cada uma tem sua particularidade. Tem pessoas que são mais sensíveis à dor, né? Eu já vi relatos aqui do pós-parto de cesárea, de pessoas que falaram que foi muito tenso, e já vi relatos de pessoas também que falaram que foi super tranquilo. No meu caso, foi super tranquilo. Se eu tiver um segundo filho, eu vou escolher novamente o parto cesárea. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai passar por essa experiência, para tranquilizar a pessoa também, né, em relação a esse procedimento. Antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Vou deixar aqui na descrição algumas sugestões de vídeos para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.